João capítulo 16, os versículos do 13 ao 15. Contudo, quando o Espírito da verdade vier, esse é um dos títulos do Espírito Santo. Observe que ele é. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo não é uma coisa. Ele é uma pessoa e ele quer ser tratado como uma pessoa. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele o guiará em toda a verdade. Pois ele não falará por sua própria autoridade, mas tudo o que ele ouvir, ele falará, e ele lhe dirá coisas que estão por vir. Agora Jesus está falando, ele diz, ele me glorificará, Jesus, porque tomará do que é meu e vô-lo declarará ou revelará. Então ele diz, todas as coisas que o Pai tem são minhas. Por isso digo que ele, o Espírito Santo, tomará o que é meu e revelará a vocês. Então tudo o que o Pai tem está investido no Filho. E toda a riqueza do Pai e do Filho é administrada pelo Espírito Santo. Ele é o mordomo, ele é o guardião do armazém. Vamos fazer uma amizade com ele e isso vai nos abençoar muito. Agora quero dizer uma coisa. Percebo que no estado atual da igreja, repleta de tantos problemas espirituais e tanta incredulidade, haverá filhos e filhas de Deus maravilhosos que não receberão cura. Sejamos honestos e enfrentamos esse fato. Tenho visto milhares de pessoas curadas ao longo dos anos, mas tenho visto alguns dos filhos mais escolhidos de Deus que não receberam a cura. Quero dizer que não posso explicar isso, tudo bem? Há coisas que não consigo explicar, mas enquanto ponderei sobre isso e busquei a Deus sobre isso, Deus me deu uma escritura e quero lê-la para você. É Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29, esse é um texto fácil de lembrar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Existem dois tipos de coisas. Existem as coisas secretas que pertencem a Deus e existem as coisas que são reveladas a nós para que possamos fazê-las e agir de acordo com elas. Agora Deus me chamou para ser um ministro de sua palavra. Eu não me intrometo nos segredos de Deus. As coisas que Deus mantém em segredo, eu não tento saber. Mas é minha responsabilidade ministrar ao povo de Deus as coisas que são reveladas e agir de acordo com elas. E é isso que, com a ajuda do Senhor, farei esta noite. Ao longo dos anos, ministrando aos enfermos, descobri, Ruth e eu ficamos particularmente conscientes disso nos últimos anos. Se houver alguma barreira, ela não está do lado de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado em dois, do alto a baixo, e todas as barreiras do lado de Deus foram removidas. Mas aprendemos por experiências que muitas vezes existem barreiras que permanecem nos corações e nas vidas do povo de Deus, e que são barreiras à cura. E para podermos ministrar eficazmente, temos de lidar com estas barreiras. Assim, no meu ensinamento desta noite, antes de começarmos a ministrar, vou trabalhar sistematicamente através das barreiras comuns que impedem as pessoas de receberem a cura. Descobri que isso economiza um tempo infinito quando ministramos a indivíduos. Nós, por assim dizer, limpamos o terreno primeiro. Não precisamos verificar com cada pessoa se cada pessoa atendeu às condições, porque faremos isso com todos vocês coletivamente. E na medida do possível iremos remover todas as barreiras antes de começarmos a ministrar. Vou lhe dar agora uma lista sobre isso. Acontece que tenho 7 na minha lista, mas pode haver barreiras mais comuns para receber a cura. E a primeira barreira
é a ignorância. Ignorância da palavra de Deus e da vontade de Deus. Lamento dizer que esta é uma barreira tremendamente comum na igreja hoje. Multidões de cristãos não conhecem as verdades e os ensinamentos claros e simples da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 5, versículo 13, Deus diz: por isso o meu povo foi para o cativeiro, porque não tem conhecimento. Nenhum conhecimento da palavra de Deus, nenhum conhecimento do que foi realizado pela morte de Jesus na cruz. Ignorância. E então em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O Senhor diz algo muito semelhante. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Agora, não podemos educá-lo esta noite em um culto, mas creio que ontem à noite e no que recapitulei esta noite, estabeleci uma base de conhecimento da palavra de Deus e da provisão de Deus, que deve ajudar a dissipar sua ignorância. Então quero que todos nós, coletivamente, confessemos a Deus nossos pecados e ignorância. O fato de que não buscamos a Deus, não estudamos sua palavra, não dedicamos tempo para descobrir o que Deus está dizendo, e queremos pedir a Deus que nos perdoe esta noite. E queremos empenhar-nos, na medida do possível, em procurar conhecer a vontade e a palavra de Deus. Você vai se juntar a mim nisso? Tudo bem, vou convidar você a fazer uma breve oração depois de mim. Você dirá essas palavras: ó Deus, reconhecemos que de muitas maneiras ignoramos a sua palavra e a sua vontade, por nossa própria culpa. Esta noite, Deus, confessamos isso como um pecado. Nós nos arrependemos disso, pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a buscar a verdade desta noite em diante com mais diligência, em nome de Jesus. Tudo bem, a próxima barreira também é terrivelmente comum na igreja e está bastante relacionada. A barreira é incredulidade. Em muitas das nossas igrejas consideramos a incredulidade como uma espécie de fraqueza inofensiva. Bem, eu não acredito, mas afinal, Deus realmente espera que eu acredite? O Novo Testamento não chama a incredulidade de uma fraqueza inofensiva. Ele chama isso de pecado. E quando vemos que estamos prontos para nos livrarmos da incredulidade e abrimos o caminho através da crença em Deus para recebermos o que Ele tem para nós. Quero ler Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Isto é dirigido especificamente aos cristãos. Hebreus capítulo 3, os versos 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Mas exortai uns aos outros enquanto é chamado o dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você percebe o que o escritor chama de incredulidade? Ele chama isso de mal e de pecado. Então quero pedir-lhe que se junte a mim, pedindo perdão a Deus pela nossa incredulidade e proclamando nossa fé. Veja, ao lidar com essas condições espirituais, o que temos que fazer é substituir o negativo pelo positivo. Então, antes de tudo, pedimos a Deus que perdoe a nossa incredulidade. E não há nenhum de nós aqui esta noite, inclusive eu, que não precise pedir perdão pela incredulidade. E então proclamaremos nossa fé de maneira muito simples. Vamos proclamar a nossa fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo e na Palavra de Deus. E isso pode mudar todo o clima deste auditório. A partir deste momento pode haver um clima de fé.
Então, vou pedir que você se junte a mim novamente em oração, vamos passar por isso. E é um pouco como quando você vai ao médico hoje em dia. Antigamente ele batia no seu peito e dizia, abra a boca e diga A, e enfiou algo na sua garganta, estendeu a mão e lhe deu muitos comprimidos. Não é assim que acontece agora quando você vai, ele tira seu sangue e várias outras coisas de vários pontos do seu corpo e manda tudo para o laboratório. E depois de um tempo, depois de passarem pelos testes, eles voltam. É aqui que está a área problemática. Bem, o que estamos tentando fazer é, assim por dizer, passar por todos os testes e eliminar os problemas. Veja o que estou fazendo. Eu lhe disse que éramos muito práticos. Eles estão apenas em uma base diferente, mas somos tão práticos quanto o médico ou o dentista. Então vamos confessar o pecado da incredulidade e vamos pedir perdão a Deus, vamos renunciar e vamos proclamar a nossa fé. Você está pronto? Ó Deus, chegamos até a Ti em nome de Jesus e confessamos nosso pecado de incredulidade. Não tentamos desculpá-lo. Nós somos responsáveis por isso. Lamentamos por isso. Pedimos-lhe que nos perdoe e nos livre disso e nos transmita a sua fé. Esta noite queremos declarar, cada um de nós individualmente: eu acredito em Deus Pai, eu acredito em Jesus Cristo, seu Filho, eu acredito em Deus Espírito Santo e acredito na Bíblia, a palavra verdadeira e autorizada de Deus. Eu creio, Senhor Jesus, no que o Senhor disse. A palavra de Deus é a verdade. Amém. Tudo bem? Você se sente melhor agora? Eu lhe digo, há uma atmosfera diferente neste lugar. Muitos pequenos demônios desagradáveis de incredulidade tiveram que escapar pelas portas dos fundos. Chegamos à terceira barreira, que não existe em todas as vidas, mas em muitas. É um pecado não confessado. Provérbios capítulo 28, versículo 13, estabelece um princípio. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Você pode tentar desesperadamente ter sucesso na vida e pode buscar muitas coisas. Mas se houver pecados não perdoados encobertos em sua vida, você não prosperará. Quem encobre os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona terá misericórdia. Não sei, mas suspeito que na vida de muitos de nós há pecados que não foram reconhecidos, não foram confessados, não se arrependeram. Nós os encobrimos, nós os escondemos. Você sabe, ao lidar com pessoas sobre a confissão de pecados, que é tão importante, descobri que muitos pensam desta forma: se eu não confessar meus pecados a Deus, Ele nunca saberá sobre eles. Realmente encontrei muitas pessoas que pensam assim. Deixe-me dizer que Deus já sabe. E Deus não está pedindo que você confesse para descobrir o que você fez. Deus está pedindo que você confesse porque quando você fizer isso, Ele poderá ajudá-lo. É para o seu bem, não é para a informação dele. E deixe-me dizer-lhe também que, quando você contou a Ele o pior sobre você, você não o chocou. Ele sabia de tudo antes de você contar a Ele. E eu digo aos jovens, há coisas que vocês talvez nunca consigam contar aos seus pais, porque ficariam muito envergonhados e decepcionados. Mas você pode dizer a Deus, e Deus nunca fica envergonhado. Não é maravilhoso? Então vou dar a você e a cada um de nós aqui esta noite uma oportunidade, na presença do Espírito Santo, para ver se há algum pecado não confessado em nossos corações e vidas. E então, muito simplesmente, muito silenciosamente, não em voz alta,
Confesse qualquer pecado que o Espírito Santo lhe mostrar. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você confessar, Deus se comprometeu em sua fidelidade e sua justiça a perdoá-lo e purificá-lo. E não importa o que possa estar em sua consciência ou em seu coração esta noite. Se você, com fé na fidelidade de Deus, confessar esses pecados ou aquele pecado, você pode sair daqui mais tarde esta noite, como se nunca tivesse cometido um pecado em sua vida. Porque quando Deus perdoa nossos pecados, Ele os apaga. Ele nunca mais os usará contra nós. Isso não vamos fazer publicamente. Vamos demorar apenas alguns momentos. Convido cada um de vocês a se fechar por um momento com Deus e deixar que Deus lhe mostre se há algo que eu fiz ou disse, talvez alguns anos atrás. O Espírito Santo traz isso à sua lembrança. E você responde dizendo: Deus, eu reconheço. Perdoe-me, me desculpe. Purifica-me no sangue de Jesus. Apenas reserve alguns momentos de tranquilidade. Agora não quero que ninguém levante a cabeça ou abra os olhos. Se você quiser apenas proclamar triunfantemente que confessou algo e sabe que Deus o perdoou, se você se sente tão bem com isso, você levantaria a mão por um momento em testemunho? Deus te abençoe, isso mesmo. Agora lembre-se, você não está apenas perdoado, você está purificado. Não há nada entre você e Deus a partir deste momento a esse respeito. Vamos apenas dizer em alta voz a Deus: obrigado, Senhor, obrigado por me perdoar, Senhor. Você pode dizer isso: obrigado por me perdoar, Deus, eu recebo o seu perdão. E mais uma coisa que você pode precisar fazer, você pode precisar perdoar a si mesmo. Às vezes isso é o mais difícil. Diga isto: Deus, porque o Senhor me perdoou, eu me perdoo. Amém. Agora prosseguiremos com a próxima barreira, que está intimamente relacionada com a anterior. É uma atitude de falta de perdão para com outras pessoas. Isso é terrivelmente comum no corpo de Cristo. Quero mostrar a você o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. E sempre que estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe, para que também o teu Pai que está nos céus perdoe as tuas ofensas. Tudo bem? É quando estamos em atitude de oração. Jesus disse que antes de começar a orar, verifique: há alguém contra quem você tem algo contra? Por que ele diz isso? Porque se você orar com ressentimento e falta de perdão em seu coração, essas coisas serão uma barreira para a resposta à sua oração. Então Jesus diz que se você quiser um canal de comunicação claro com Deus e abertura para receber o que você ora, antes de orar, se houver algo em seu coração contra alguém, isso não deixa nada nem ninguém de fora. Perdoe e depois ore. Quero te dizer que perdoar não é uma emoção, é uma decisão. É uma decisão da vontade. Expliquei às pessoas que, às vezes, é como receber notas promissórias de outra pessoa. Perdoar
é rasgar as notas promissórias. E é isso que é. Certa vez eu estava ensinando em algum lugar e falando especialmente para esposas que haviam sido maltratadas ou abandonadas pelos maridos. E salientei que, embora pudessem ter sido tratadas de maneira muito errada, elas precisavam ter uma atitude de perdão para com o marido. E eu disse a algumas dessas esposas imaginárias: você pode ter em mãos um punhado de notas promissórias do seu marido para você. Devo o amor a você, devo o seu apoio, devo-lhe cuidado, devo-lhe provisão em muitas áreas que ele não providenciou. Essas notas promissórias são legais, são absolutamente legais. Você pode segurá-las, mas antes de decidir fazer isso, lembre-se de que Deus no céu tem em suas mãos muitas notas promissórias de você para ele. E Deus diz com tantas palavras: vamos fazer um acordo? Você rasga suas notas promissórias e eu rasgo as minhas. Mas se você segurar as suas, eu segurarei as minhas. Bem, em uma das parábolas, a proporção que Jesus deu é que alguém lhe deve $17, você deve 6 milhões a Deus. Então você sabe, perdoar as pessoas não é ser super espiritual, é um interesse próprio esclarecido. Quero dizer, qualquer um que não desista de $17 para ser perdoado de 6 milhões simplesmente não tem nenhum senso de negócio, só isso. Então eu disse, se você quer que Deus arranque suas notas promissórias de você, você rasga suas notas promissórias, sejam elas de seu marido, de seus pais ou de quem quer que seja. Acabei de terminar a pregação e não sabia o que fazer a seguir. E no corredor do meio veio uma jovem muito bem vestida, eu diria com cerca de 30 anos, muito sofisticada e controlada, inteligente. Ela marchou até mim, olhou-me de frente e estava radiante. Ela disse: Senhor Prince, só quero lhe dizer que enquanto você estava pregando, me livrei de cerca de $30 mil em notas promissórias. Ela se virou e saiu. Ela entendeu, não precisava de aconselhamento e oração, ela fez a coisa certa. Tudo bem, então vamos reservar alguns momentos agora para lidar com o ressentimento e a falta de perdão em nossos corações. É assim que faremos. Separaremos apenas alguns momentos e orarei para que o Espírito Santo lhe mostre se há alguma raiz oculta de amargura em você. A Bíblia diz: se houver uma raiz de amargura e ela brotar, contaminará a muitos. E então você tomará a decisão de rasgar essas notas promissórias. Muitos de vocês jovens podem achar que seus pais não os trataram bem. Infelizmente, isso é verdade em muitas circunstâncias. Deixe-me dizer-lhe que o primeiro mandamento que traz consigo uma promessa é honrar seu pai e sua mãe. Então, novamente, é uma questão de interesse próprio esclarecido. Você não precisa concordar com tudo o que eles fazem, mas precisa ter uma atitude de respeito para com eles. Nunca conheci um cristão verdadeiramente abençoado em Deus que tivesse uma atitude errada para com seus pais. Nunca. É um requisito essencial para a bênção de Deus. Não estou falando apenas de uma atitude errada para com os pais ou cônjuges, mas essas são algumas das mais comuns. Vou orar agora e pedir ao Espírito Santo que nos mostre se existem áreas de falta de perdão em nossos corações e em nossas vidas. Então vou conduzi-lo depois de alguns momentos em uma oração de perdão. Espírito Santo, te pedimos agora, em nome de Jesus, que fale ao coração de cada um aqui. Mostre-nos se existem áreas de amargura, ressentimento e falta de perdão. E nos faça dispostos a perdoar. Agora, Espírito Santo pode lhe dar um nome
ou nomes específicos ou uma situação específica. Agora quero que você faça esta oração. Senhor, se houver algum ressentimento em meu coração, qualquer falta de perdão, qualquer amargura, eu renuncio agora. Eu te entrego agora. Se alguém alguma vez me prejudicou ou me ofendeu, eu o perdoo agora, como gostaria que Deus me perdoasse. Senhor, eu os perdoo. Em seu nome, Senhor Jesus. E acredito que o Senhor me perdoa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Tudo bem? Vamos continuar. A próxima barreira, que é terrivelmente comum hoje em dia, é o envolvimento com o ocultismo. Estar de alguma forma ou ter estado envolvido no ocultismo. Em coisas como leituras da sorte ou tabuleiros de Ouija, ou horóscopos, ou qualquer uma das inúmeras maneiras diferentes pelas quais a superstição e os cultos satânicos invadiram nossa cultura contemporânea. Essas são, invariavelmente, uma barreira à cura. Ruth e eu já passamos por isso inúmeras vezes. As pessoas vêm em busca de cura, mas ainda há alguma sombra escura do ocultismo sobre suas vidas, e isso se interpõe entre elas e a cura que procuram. Existem muitas formas de ocultismo, muita música contemporânea. Hard rock e assim por diante é realmente satânica. Tem poder demoníaco nelas. E se nos expormos a isso, poderemos precisar de libertação. Drogas. Não posso perder tempo esta noite para fazer uma lista. Vou confiar no Espírito Santo para lhe mostrar, mas deixe-me contar uma história. Ruth e eu estávamos em um determinado lugar, chegamos ao ponto de ministrar aos enfermos e uma jovem de cerca de 18 anos veio orar. E quando olhamos nos olhos dela, vimos aquele olhar vidrado que quase sempre é resultado de envolvimento com o ocultismo. E então queríamos ajudá-la antes de orarmos por ela. E eu disse a ela: você esteve envolvida com ocultismo? Ela disse não, eu senti que ela estava sendo honesta. Mas eu queria sondar, eu disse: você foi a uma cartomante ou já brincou com um tabuleiro de Ouija? Não, nada disso. Você já leu seu horóscopo? Não. E ainda havia essa barreira. E então Deus deu a Ruth uma palavra de conhecimento. Ela disse rock. E a menina caiu descosta sem que ela orasse por ela. Essa foi a barreira, você vê? Depois disso, ela poderia ser curada. Então vamos agora fazer a próxima etapa, vamos renunciar a todo contato com o ocultismo. Antes de fazermos isso, deixe-me ler para você Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Versículo 24. E os seguintes: ora, estas são instruções de Moisés aos filhos de Israel sobre como deveriam lidar com as formas de adoração e religião que existiam na terra de Canaã antes de chegarem lá. E Moisés os advertiu que não deveriam participar de tais práticas satânicas. Então ele diz no versículo 24: não te curvarás aos seus deuses, nem os servirás, nem farás conformes às suas obras, mas você os derrubará totalmente e destruirá completamente seus pilares sagrados. Em outras palavras, não deveria haver associação com nenhum desses tipos de práticas ocultas. Agora, com base nisso, Moisés lhes dá
estas promessas maravilhosas. Assim servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei as doenças do meio de vós. Ninguém sofrerá aborto espontâneo ou será estéril em sua terra. Cumprirei o número dos seus dias. Que promessas maravilhosas! Sem esterilidade, sem abortos espontâneos, sem problemas femininos, sem doenças, com garantia de vida plena. Quem não gostaria disso? Mas, irmãos e irmãs, não separem isso do contexto. É apenas para aqueles que rompem totalmente com o ocultismo em todas as suas formas. Deixe-me dar um exemplo muito simples. Anos atrás eu estava em uma típica reunião de oração, em uma casa carismática. Encontrei-me ao lado de um jovem que, na verdade, era de origem católica. E eu estava conversando com ele e eu disse: "Você é batizado no Espírito Santo?" Ele disse: "Sim, mas..." Agora, quando alguém diz sim, mas para essa pergunta, você sabe o que é isso, não é? Mas eu não falo em línguas. Então eu disse: outro elefante sem tromba. Não discuti isso com ele. E não tinha nenhum plano. Eu apenas disse: "Você já foi a uma cartomante?" Ele disse sim uma vez quando eu era garoto de uns 15 anos. Mas eu só fiz isso de brincadeira, não levei a sério. Eu disse: "Você foi." Ele disse sim. Você estaria disposto a reconhecer a Deus que isso foi um pecado e pedir-lhe que o perdoe e o liberte das consequências? Não acho que ele tenha ficado impressionado com meus argumentos, mas mais ou menos só para me tirar do seu pé. Ele disse tudo bem. Conduziu numa pequena e simples oração. "Senhor, confesso que fui a uma cartomante. Eu não deveria ter feito isso, sei que foi um pecado, peço que me perdoe e me liberte das consequências em nome de Jesus." Então coloquei minha mão sobre ele e orei por ele, e ele falou fluentemente em línguas. Veja, essa era a barreira invisível. Não é apenas uma barreira para os dons do Espírito Santo, é uma barreira para a cura. Então, esta noite, se você cooperar, e eu não puder fazer nada contra a sua vontade, nem mesmo Deus poderá fazer nada contra a sua vontade. Se você cooperar, renunciaremos a todo o envolvimento oculto. Tudo bem? Você está pronto? Eu acho que isso cobrirá 50% das pessoas neste auditório. Essa seria a minha estimativa, posso estar errado. Mas isso é tão sutil hoje. Existem tantas maneiras diferentes. Você pode ir a uma loja de produtos, comprar um pequeno ídolo e levá-lo para casa como um pequeno enfeite. Mais uma história, porque não tenho certeza se você está convencido da gravidade disso. Há alguns anos, nos Estados Unidos, ministrei a uma senhora que era juíza. Ela era membro da Suprema Corte do Estado da Virgínia. Ela tinha algum tipo de problema intestinal há 10 anos. Ela fez uma cirurgia e nunca ficou livre da dor. Eu estava ministrando às pessoas em uma igreja metodista e colocando as pessoas na cadeira e orando por elas, como às vezes faço. Ela estava ali e o poder de Deus estava vindo sobre eles. E eu disse a ela: "Você está pronta?" Ela disse: "Não, acho que não." Eu disse: "Bem, quando você estiver pronta, me avise." Cerca de 10 minutos depois, ela disse: "Acho que estou pronta." Sentei-a na cadeira que segurava suas pernas. Uma perna era mais curta, cresceu e o poder de Deus a atingiu. Ela esteve fora deste mundo, arrebatada por 45 minutos. Ela me contou isso pessoalmente. Quando ela acordou, pela primeira vez em 10 anos, ela estava livre da dor. Mais tarde, ela descobriu isso. Quando a operavam cirurgicamente nos intestinos, colocaram clipes de metal para manter as coisas no lugar. Quando Deus a curou, ela removeu os clipes. Não houve mais evidências de clipes. Depois disso, sua amiga,
em alguma competição ganhou uma viagem grátis ao México para as duas. Então elas foram passar férias no México. Voltaram e a amiga ligou para mim e a minha esposa, desesperadas. Ela disse: esta senhora acabou de tentar cometer suicídio. Venha e nos ajude. Então passamos rapidamente e começamos a conversar com elas. Aparentemente nada havia mudado. Eu disse: você esteve no México? Elas disseram que sim. Eu disse: você trouxe alguma lembrança com você? E esta senhora disse: sim, trouxe uma imagem circular. E eu disse: que imagem era essa? O Deus do Sol, disse ela. Eu disse: esse é o seu problema. Você está amaldiçoada porque trouxe algo amaldiçoado para a sua casa. A Bíblia diz que se você trouxer isso para a sua casa, você será amaldiçoada com essa coisa. Ela era uma senhora de ação, ela se levantou, desceu ao porão, quebrou em pedacinhos e jogou na lata de lixo. Ela nunca teve outro problema, mas isso quase lhe custou a vida. Isso é tão real. Veja, Deus não aceita a idolatria. Não creio como compreenderemos como o Senhor não gosta da idolatria. Então, vamos lhe dar uma oportunidade se você já esteve envolvido com o ocultismo e nunca lidou com isso em sua vida. Se já lidou com isso, você está livre. Então, está tudo bem, mas se você lidou com isso, vamos lhe dar essa oportunidade. Vamos deixar o Espírito Santo repousar sobre nós por um momento e falar. Ele tem uma memória maravilhosa. Ele pode levá-lo 20 anos atrás para algo que aconteceu. Tudo bem, agora vou ajudar você, vou guiá-lo em uma oração. Mas deve ser baseado no seu próprio reconhecimento. Quero que você diga estas palavras: Senhor, se alguma vez estive envolvido com o ocultismo, mesmo que ignorantemente, seja lá o que for, confesso isso como um pecado e eu renuncio a isso. Peço-lhe que me perdoe e me comprometo agora que nunca mais estarei envolvido nessas coisas. Perdoe-me, Senhor, e liberte-me de sua influência. Agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Muito intimamente relacionado com isso, no mesmo capítulo, de Êxodo capítulo 23, versículo 32. Êxodo capítulo 23, versículo 32, chegamos a outro problema relacionado. Não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. É possível que as pessoas façam algum tipo de aliança com pessoas que têm deuses falsos. E se você fizer isso, você se envolverá na culpa dessas pessoas e de seus deuses falsos. Isso pode parecer remoto e abstrato para você, mas vou explicar um caso comum específico. Alguns de vocês podem ficar ofendidos, mas digo isso com amor, porque sei que é verdade. Existe um grupo de aliança. Muito comum, uma sociedade secreta que prevalece em todo o mundo, na língua inglesa, que é a maçonaria. E se você está envolvido na maçonaria, você está sob uma maldição. Não só você, mas sua família e seus descendentes. Falo isso por experiência própria. Ruth e eu encontramos isso. Nós lidamos com isso, chegamos à raiz disso. A maçonaria é um sistema religioso falso. O que quer que você diga não é segredo. Isso é blasfêmia. As principais cerimônias da maçonaria são conhecidas e foram publicadas por pessoas que não são maçons. Para dar apenas um exemplo, o grau do arco real reconhece um Deus.
cujo nome é Jabulon, Jabulon. Já é a abreviação de Jeová, Bu é a abreviação de Baal e On é a abreviação de Osíris. E qualquer sistema de adoração que combine o Deus verdadeiro com Baal e Osíris é abominação aos olhos do Senhor. Não importa quem o pratique, mesmo que seja um bispo anglicano, ou o arcebispo de Canterbury, que anteriormente era maçom, não o atual. Não faz diferença, Deus não faz acepção de pessoas. Vimos as consequências mais terríveis em vidas e famílias por causa desta maldição. Vou lhe dar um breve exemplo dramático. Na Austrália, quando estivemos lá pela primeira vez, tivemos um culto de cura e uma das pessoas que se apresentou foi uma jovem que obviamente fazia parte da subcultura, mas aparentemente tinha acabado de sair dela. Ela tinha o que parecia ser em seus braços um bebê recém-nascido. Dissemos, por que você precisa de oração? Ela disse, meu bebê que precisa. Parecia ter cerca de 6 dias e ela nos disse que ele tinha 6 semanas. Nós dissemos, qual é o problema? Ela disse que simplesmente não se alimenta. Não consigo fazer com que coma mais do que uma colher de leite. Então Ruth e eu colocamos as mãos sobre a mulher, enquanto ela segurava o bebê nos braços. O poder de Deus veio sobre ela e ela caiu no chão, e Ruth pegou o bebê de seus braços e o segurou. E então Deus deu a Ruth uma palavra de conhecimento. Ela disse que o pai da menina é maçom. As pessoas que estavam ministrando a menina se opuseram ao espírito da maçonaria, e ele saiu com um grito alto e prolongado. Mas o dramático foi exatamente o mesmo grito que saiu do bebê nos braços de Ruth ao mesmo tempo. 6 horas depois, a menina voltou para o culto noturno com um bebezinho. Ela disse que entre a manhã e a noite, a criança tomou 3 garrafas de mamadeiras. Graças a Deus por isso, mas aquela criança nunca teria sido curada se a maldição da maçonaria não tivesse sido quebrada primeiro. Agora, se houver alguém aqui esta noite que esteja envolvido na maçonaria, seja diretamente ou através de seu marido ou pai ou algum outro parente, quero conduzi-lo em uma oração de renúncia. Pode haver outros cultos semelhantes, sociedades secretas, organizações satânicas. Existem muitos deles no mundo hoje. Se você está envolvido em alguma dessas coisas, quero pedir-lhe agora, em nome do Senhor Jesus, que renuncie a eles. Poderíamos, por favor, ficar quietos e nos acalmar? Não vou envergonhar ninguém individualmente. Só vou fazer uma oração. Se você precisa dizer isso, diga a Deus em seu coração, tudo bem? Você diz estas palavras: Senhor Jesus Cristo, quero servir-te e amar-te. Se existe na minha vida ou na minha família a maldição da maçonaria ou de qualquer outro culto, peço-lhe que me liberte e me perdoe e quebre o seu poder sobre mim. Agora mesmo, em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Estamos chegando perto do fim. Você pode achar isso um tanto demorado, mas se fizermos isso para todos coletivamente, não teremos que fazer isso para cada um individualmente, o que leva 10 vezes mais tempo. A última barreira sobre a qual quero falar são os efeitos de uma maldição. Nós lidamos um pouco com isso ontem à noite. Eu só quero ler
a lista de indicações comuns de uma maldição na vida ou na família de uma pessoa. Se várias dessas coisas se aplicam a você ou à sua família, provavelmente há uma maldição sobre você. Agora a boa notícia é que Jesus foi amaldiçoado para que pudéssemos ser redimidos da maldição e receber a bênção. Mas, na maioria das vezes, precisamos renunciar à causa da maldição e reivindicar a libertação. Muito rápida e brevemente, aqui estão as indicações comuns de uma libertação. Número 1, colapso mental e emocional. Se houver um histórico disso em sua família. Número 2, doenças repetidas e crônicas, especialmente hereditárias. Porque a marca de uma maldição é que ela passa de geração em geração. Número 3, abortos repetidos ou problemas femininos. No que diz respeito a Ruth e eu, quando temos esse tipo de necessidade pela qual orar, simplesmente tratamos isso automaticamente como uma maldição. E vimos muitas mulheres estéreis capazes de conceber e ter filhos. E vimos muitas mulheres com problemas femininos serem libertas. Tumores e outras coisas nos órgãos femininos desaparecerem quando a maldição é quebrada. O próximo é o colapso do casamento e da alienação familiar. Se uma família tem um histórico de casamentos desfeitos e diferentes ramos da família em guerra entre si, você pode ter quase certeza de que é uma maldição. O próximo é a contínua insuficiência financeira. Você nunca sai da síndrome da pobreza. O próximo é propenso a acidentes. Você é uma daquelas pessoas que os acidentes apenas a procuram. Você sai do meio-fio e quebra o tornozelo? Você fecha a porta do carro com os dedos? Você sabe o que observei com essas pessoas? É justamente quando estão chegando perto do ponto de libertação que tropeçam. É simplesmente incrível. Já realizei cultos de libertação no passado e as pessoas queriam dirigir até 160 quilômetros, mas o carro quebrou no caminho e elas nunca chegaram lá. Por quê? Foi uma maldição. E, finalmente, um histórico de suicídios ou mortes não naturais. Agora, não vamos demorar muito com isso, mas todos vamos dizer mais uma vez: obrigado, Senhor Jesus. Deixe-me fazer isso primeiro. O Senhor foi feito uma maldição para que eu pudesse ser redimido da maldição. Tudo bem? E enquanto você diz isso, deixe isso ser retirado de você. Agora pode acontecer com você agora. Você pode sair deste lugar como uma pessoa diferente. Aquela sombra escura que tem pairado sobre sua vida e que tem te seguido, quando tento descrever para as pessoas como é uma maldição. É como uma sombra escura do passado que sempre parece pairar sobre você. É como uma mão que se estende do passado e toda vez que você está prestes a fazer isso e ter sucesso, você tropeça. Se eu escolhesse uma palavra-chave, a palavra seria frustração. Já lidei com muitas pessoas que tinham todas as qualificações para o sucesso e repetidas vezes estavam à beira do sucesso e algo deu errado. É uma maldição, tudo bem? Agora, o Espírito Santo é grande o suficiente para lidar com cada situação desse tipo aqui esta noite. Você pode receber atenção individual, não do irmão Prince, mas do Espírito Santo. Reserve um momento para refletir sobre sua vida. Olhe para trás, considere se sua vida tem as marcas que descrevi. Tudo bem, agora vamos dizer... Você diz depois de mim: obrigado, Senhor Jesus. Porque na cruz, o Senhor foi feito uma maldição para que eu pudesse ser redimido da maldição e entrar na bênção. E por causa do que o Senhor fez, esta noite, Senhor Jesus, em seu precioso nome, eu me liberto de toda maldição sobre mim e na minha família, e reivindico a bênção
que o Senhor preparou para mim com seu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos dar-lhe um pequeno louvor, certo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem? Agora essa é a última das barreiras. Há outra coisa que você precisa estar ciente. Quando oramos pelos enfermos, às vezes as doenças são causadas ou associadas à presença de espíritos malignos. E o ministério de cura frequentemente inclui o ministério de expulsar os espíritos malignos. Não é feito em algumas igrejas, mas alguém que faz e fez Jesus, isso mesmo. Vejamos apenas um exemplo, digo isso para que você venha mentalmente preparado. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículos 40 e 41. Lucas 4, 40 a 41. Agora, quando o sol estava se pondo, todos aqueles que tinham alguém doente, com várias doenças, trouxeram-nos a ele. E ele impôs as mãos sobre cada um deles e os curou. E de muitos também saíram demônios ou espíritos malignos clamando. Observe que, associado ao ministério de imposição de mãos aos enfermos para a cura, havia a expulsão de demônios. Porque quando o poder sobrenatural de Deus entra em operação, os espíritos malignos simplesmente não aguentam, mas eles têm que sair. Agora, existem duas maneiras principais pelas quais os espíritos malignos estão associados às doenças. A primeira é que são causas diretas de doenças. Existem espíritos de enfermidade, de dor, de incapacidade e de morte, para citar apenas 4 com os quais lidamos comumente. Por exemplo, muitas pessoas que têm algum tipo de curvatura espinhal ou deformidade na coluna vertebral que é causada por um espírito incapacitante. E para que essa pessoa receba libertação total, é necessário que esse espírito paralisante seja expulso. Jesus encontrou uma mulher que estava curvada e não conseguia ficar em pé. Ele não tratou isso como uma doença física. Ele disse que esta mulher está presa a um espírito de enfermidade há 18 anos. Ele a libertou do espírito e ela imediatamente se endireitou. Já lidamos com tudo isso muitas vezes. Acho que não posso entrar em detalhes agora. Exceto talvez o espírito da morte, que é muito, muito comum. E a maneira como isso funciona é fazer com que uma pessoa fique enferma e fraca e, por fim, morra prematuramente. E tal pessoa tende, de alguma forma, a ter uma visão mórbida da vida. Eles tenderão a olhar para o outro lado negro das coisas, eles podem tender a usar roupas escuras. Há algo mórbido neles. Já tive que dizer a vários jovens: sugiro que não usem mais preto. Você pode achar isso estranho, mas há uma associação entre. Não estou dizendo que as pessoas nunca deveriam usar preto. Existem apenas algumas pessoas para quem não é totalmente sensato usar preto. Ruth e eu provavelmente já lidamos com centenas de casos de pessoas que precisam de libertação do espírito da morte. Acho que vamos fazer algo que não planejei. Descobrimos, como sempre, que a coisa certa a fazer é substituir o negativo pelo positivo. Veja, uma maneira pela qual o espírito da morte entra é você ficar desanimado, deprimido, oprimido e dizer: eu poderia muito bem estar morto. Eu gostaria de estar morto. Qual é a vantagem de viver? Quando você diz isso, é um convite para o espírito da morte entrar e assumir o controle. E não precisa de muitos convites. Uma das coisas mais perigosas que uma pessoa poderia dizer é: eu gostaria de estar morto. Bem, vamos ressignificar isso.
Vamos lhe dar a oportunidade de revogar as coisas negativas que você tem dito sobre si mesmo. O Salmo 118, versículo 17, o salmista diz: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Essa é uma decisão positiva. Tudo bem? Você diz isso depois de mim pela primeira vez e diremos juntos, até tornarmos este lugar cheio de fé positiva. Agora não tente dizer isso comigo para começar, mas depois de mim: não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Você tem boas lembranças? Pode dizer isso comigo desta vez? Não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Levante-se e diga: há algo especial em estar de pé. Não vou me entregar ao diabo, não vou deixar que ele pise nas minhas emoções e nas minhas atitudes. Tudo bem? Pela terceira vez. Você está pronto? Não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Agora, é maravilhoso dizer isso para o ar e dizer para mim. Gostaria de sugerir que cada um se voltasse para alguém agora, olhe bem nos olhos dele e diga: não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Glori caramacheca tarabacheia. Decora namassura bacantaralabachar. Decará. Vamos fazer uma proclamação de louvor com base nisso. Louvado seja, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao seu nome. Glória. Glórias ao nome de Jesus. Vitória, vitória, vitória pelo sangue do Cordeiro e pelo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, tu és bom o tempo todo. Agora sinta-se à vontade para se sentar, se puder. Iremos ao verdadeiro ministério aos enfermos. Existem muitas maneiras bíblicas diferentes de ministrar aos enfermos, mas vamos seguir Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos. E o que acontece? Eles serão curados. O que eles farão? Serão curados. Não diz que todos eles serão curados instantaneamente. Às vezes a cura é instantânea, às vezes é progressiva. Mas isso acontece. Quando conheci Ruth em 1977 e ela estava praticamente inválida nas costas, eu coloquei as mãos sobre ela e orei por ela e disse: agora mantenha o plug conectado. Fique com o seu plug conectado na tomada de Deus. A maneira de manter o plug ligado é continuar agradecendo até que a cura seja concluída. Isso foi em junho, ela manteve o plug ligado até novembro e em novembro sua cura foi concluída instantaneamente. Ela tinha um disco rompido na coluna e uma coluna curvada. Desde a infância, ela não tem disco rompido e tem a coluna reta. Glória a Deus. Mas ela não conseguiu um milagre instantâneo, ela conseguiu um trabalho progressivo. Jesus diz que eles serão curados, mas não diz quanto tempo isso levará. Às vezes é instantâneo, louvado seja Deus, mas nem sempre. Alguns de vocês receberão uma cura que começa, se começar, mantenha seu plug conectado com Deus. Se você disser ao sair daqui: eu não fui curado, você sabe o que você fez? Retirou o plug. E nada mais acontecerá depois disso se você disser: eles impuseram as mãos sobre mim, Deus me tocou, continuarei agradecendo a Ele até que esteja completamente curado. Agora, a maneira como vamos fazer isso é bastante difícil, ou deixe-me verificar uma coisa primeiro. De todas as pessoas deste auditório, quantas gostaria de receber oração? Bem, vocês veem isso, irmãos? Temos uma noite movimentada pela frente.
Eu disse que seria assim. Tudo bem, faremos o nosso melhor, mais do que o nosso melhor não podemos fazer. Ruth e eu estamos aqui para ministrar a você e temos outras 7 equipes, casais ou trios. Todos eles chamados para um ministério, com ministérios comprovados e ungidos por Deus. E eles e nós juntos vamos ministrar aos enfermos pela imposição de mãos. Vamos impor as mãos sobre você em nome de Jesus. Agora, esta não será uma sessão de aconselhamento. Portanto, não venha com sua história de vida ou mesmo histórico médico. Tudo o que queremos saber é artrite, coração fraco, infecção na bexiga, não pode ter filhos, cólicas menstruais. Seja o que for, tente dizer numa frase curta. Afinal, não vamos curar você, Deus é que vai curar. E Deus conhece o seu problema antes mesmo de você declará-lo. Venha com esta atitude de que, ao vir a estes ministros do Senhor, estou obedecendo a palavra de Deus, estou fazendo o que ele me disse para fazer. E não venha olhando para o irmão Prince e Ruth, ou para qualquer uma das pessoas aqui da equipe para querer cura. Você deve olhar para Jesus Cristo, que lhes disse para impor as mãos sobre os enfermos. Por favor, não se concentre nas personalidades humanas, porque elas não podem fazer muito por você quando se trata de cura. Jesus pode fazer qualquer coisa. Agora vamos procurar manter um clima de oração e adoração. Se você é filho de Deus, não quero que seja apenas um espectador. Quero que você esteja envolvido em oração. Tenha a mesma atitude como se fosse seu irmão, sua irmã ou seu pai que está aqui recebendo a oração, ministrando. E teremos, com a ajuda de nossos líderes de louvor, de tempos em tempos, períodos de louvor e adoração. Aprendemos por experiência própria que numa atmosfera de adoração é muito mais fácil para as pessoas receberem cura. Então, por favor, não haja espectadores. Nenhum de vocês se envolva em muitas conversas fúteis com a pessoa do lado. Embora a pregação esteja chegando ao fim, a parte real do culto está começando e não estamos muito conscientes do tempo. Se você precisar sair a qualquer momento, fique à vontade para ir sem constrangimento, mas continuaremos enquanto sentirmos que Deus deseja que continuemos. Geralmente falando, incluindo o ensino, é muito raro que os nossos cultos de cura durem menos de 5 horas. Tivemos alguns que duraram 8 horas. Isso é muito curto em comparação com os de Jesus. Alguns de seus cultos duraram 3 dias. Temos a atitude errada em relação ao tempo, não é verdade? Deus pode te dar 10 minutos. O que você pode fazer por mim a partir daí? Tudo bem? Isso é entre você e Deus. Tudo bem, poderíamos começar a alinhar a plataforma, mover as cadeiras para trás? E antes de realmente começarmos a ministrar, aqueles de nós que estamos nessas equipes, vamos nos unir no centro da plataforma, dar as mãos uns aos outros e invocar a unção de Deus sobre nós. E com esse ato reconheceremos que não podemos fazer nada por nós mesmos. É somente pela graça e pelo poder de Deus. Podemos remover o púlpito? É um púlpito maravilhoso, estou grato por isso. Agora, o meu som ainda está saindo? Está sim, maravilhoso. Tudo bem, aqueles de nós que estarão nas equipes iniciais poderiam estar com seus parceiros de equipe, daremos as mãos. Provavelmente precisamos estar deste lado para poder olhar para as pessoas. Vamos deixar essa parte aberta para que as pessoas possam nos ver. Você tem uma palavra de conhecimento? Faremos isso primeiro. Ok. Tudo bem, vamos apenas
nos humilhar diante de Deus. Na verdade, acredito que agradaria a Deus se nos ajoelhássemos diante de todos vocês e disséssemos simplesmente: Deus, estamos nos colocando à sua disposição. Deixe que cada um de nós apenas ore e se lance diante da misericórdia de Deus. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti agora mesmo como Teus servos e servas. Senhor, reconhecemos que não há nada em nós mesmos, não é por força, não é por poder, é pelo Seu Espírito Santo. Bendito o Espírito Santo, nós Te reconhecemos como a terceira pessoa da divindade, aquele que possui a chave do armazém de Deus. Nós apenas nos submetemos e nos rendemos ao Espírito de Deus. Invocamos o Espírito de Deus em todo este auditório e sobre toda esta congregação. Espírito Santo, venha sobre nós, venha entre nós. Revele e glorifique o Senhor Jesus Cristo. Toque o povo de Deus. Manifeste esta noite a misericórdia de Deus, a vitória que foi conquistada pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe que essa vitória sobre o pecado e sobre a doença e sobre os poderes demoníacos seja manifestada através de nós aqui esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Agora, se vocês se alinharem de uma ponta a outra em suas equipes, como ministros preparados, agora precisamos da ajuda de nossos porteiros, os diáconos. Os porteiros ou diáconos têm uma tarefa muito responsável aqui. Não vamos encaminhá-los por categorias. Diremos que aqueles de vocês que desejam orar se apresentarão. Não se mova ainda e escute, quero que você seja muito cooperativo com os ministros e comigo. Uma coisa aprendemos com a experiência. Se as pessoas se tornam desordenadas e desrespeitosas para com o Espírito Santo, ele se move para outro lugar. Se o Espírito Santo se mover, podemos muito bem encerrar esta reunião, porque sem ele nada vai acontecer. Quanto mais você coopera com a liderança, mais você agrada ao Espírito Santo. Mas antes de começarmos este ministério geral, vou chamar minha esposa. Deus deu a ela uma palavra de conhecimento sobre alguém aqui esta noite, uma condição específica. Agora Deus faz isso para criar fé e para encorajar a pessoa, que pode ser indicada porque Deus quer te mostrar que Ele te ama tanto, que Ele identificou sua necessidade particular esta noite. Ele vai te mostrar que Ele sabe disso sem você contar a Ele. E se você é a pessoa que convidaremos você a se apresentar e responder assim que a descrição for dada, oraremos por você. Aproxime-se esperando ser curado. Deixe-me dar apenas um exemplo. Estivemos na Inglaterra há cerca de 1 ano atrás e não foi um culto de cura, foi apenas um culto matinal. Mas antes de eu começar a falar, Ruth disse: tenho uma palavra de conhecimento. Ela disse: conhecendo o meu povo britânico, eu disse a eles: agora ouçam, não fiquem presos em seus assentos, não fiquem envergonhados, não espere. Se você é o único, suba, não deixe Satanás te segurar. Ruth disse: há alguém aqui esta manhã que está com medo de ficar cega de um olho. Havia uma senhora indiana em seu sari na segunda fila. E antes de que Ruth terminasse a frase, ela já estava na plataforma. Ela disse: sou eu. Essa é a única razão pela qual vim, porque tenho medo de ficar cega. Eu disse: você é cristã? Ela disse: sou uma hindu pura. Mas essa foi a única maneira pela qual Deus poderia ter conseguido aquela mulher. Tudo bem, agora você pode falar sobre isso? Provavelmente precisaremos de outro microfone disponível em algum lugar. A pessoa que Deus me mostrou tem um ouvido direito bloqueado.
Agora, não sei se essa pessoa é surda. É um homem que já passou da juventude, vem aqui em cima. Essa é uma descrição tática. Bem, eu sabia que o homem era de meia idade. Tudo bem, venha direto, ajudem ele. Ele precisa de ajuda, apenas ajude-o. Agora, preciso de um de vocês como amparador caso algo aconteça. Você conhece o Senhor Jesus? Sim, eu conheço. Você o conhece. Você está servindo a Ele e vivendo para Ele? Sim, estou. Há quanto tempo você tem esse bloqueio no ouvido? Por muitos anos. Você está acreditando agora que Deus vai tocar em você? Acredito que o Senhor vai me curar. Obrigado, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós o libertamos. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Você já teve dificuldade em ouvir antes? Sim. Foi sua orelha direita? Foi essa orelha. Essa é a orelha direita. Diga o que você ouve. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você está ouvindo um sussurro. O que você sente sobre isso? É magnífico! Podemos louvar a Deus? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!